Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao conteúdo de comportamento mecânico de materiais poliméricos. Eu pensei em dividir esse conteúdo em duas aulas, né, para a gente poder discutir. Na primeira aula, eu vou tentar apresentar os conceitos de reologia de materiais poliméricos. Então, mas assim, a ideia não é trazer para vocês todos os conceitos envolvidos em reologia. É só apresentar, né, como é a abordagem de reologia que é adotada com foco para materiais poliméricos e depois, posteriormente, se faz necessário, né, a realização de uma disciplina inteira de reologia para que vocês possam compreender a fundo e da forma adequada os conceitos que estão relacionados à reologia de polímeros de solução e polímeros fundidos. Na segunda etapa da aula, né, que seria uma segunda fase, né, vamos dizer assim, eu vou tentar discutir um pouquinho sobre quais são os mecanismos que a gente consegue encontrar na literatura para explicar os diferentes comportamentos mecânicos que a gente consegue observar em materiais poliméricos. Porque se vocês repararem, a gente vai ter materiais poliméricos que apresentam uma alta capacidade de deformação, né? Tipo as borrachas, inclusive chegando aí até talvez 800, 1000% de deformação. A gente vai ter polímeros que sofrem fratura frágil, né? Tipo como essas placas de acrílico, ou placas de policarbonato. E a gente vai ter materiais poliméricos que se deformam significativamente, tipo polietileno de baixa densidade, né? Que apresenta uma capacidade de deformação aí importante. E também vamos ter os termofixos aí, né? Tipo a resina baquelite, que tem uma baixa capacidade de deformação. Então, para poder entender como essas diferentes classes de materiais poliméricos, né, essas diferentes subcategorias dentro dos materiais poliméricos se deformam, é importante a gente fazer uma discussão aí com foco nos mecanismos de deformação, né, para poder tentar entender. Então, dando início a primeiro conteúdo, que vai abordar a reologia, né? O foco da discussão de hoje vai ser em sistemas onde a gente tem polímeros fundidos e também a gente vai poder aplicar esses conceitos aqui para polímeros em solução. Agora, a reologia, né, a área do conhecimento que engloba o tema reologia, ela é uma área que tem grande aplicação industrial e não somente em materiais poliméricos. Então, por exemplo, a gente entender como o concreto escoa é bem importante em aplicações na construção civil, né? Entender esse perfil de escoamento aqui do concreto e também durante o processo de cura dele. Em materiais poliméricos, né, no caso de polímeros fundidos, a gente tem grandes aplicações envolvendo aí as técnicas de transformação de termoplástico mais usuais. Então a gente tem aí aplicações para se entender o escoamento numa extrusora, né, de um produto polimérico aí, e aí isso aí vai envolver todos os materiais poliméricos que são processados por extrusão, né? No caso da injeção também vai ter grande aplicação industrial, entender o perfil reológico, o comportamento reológico dos polímeros ali fundidos nessa forma de processamento. E também outros testes de processamento aí, como termoformagem, enfim. Todas essas técnicas técnicas de processamento vão se beneficiar dos conceitos da reologia para que a gente possa entender, né, melhor como que o material polimérico vai se comportar quando submetido a essas tensões e durante o escoamento nessas técnicas de processamento. Além disso, a gente pode entender aí que materiais poliméricos podem também ter importância, por exemplo, em solução, quando a gente pensar no caso, ilustrando aqui, da indústria de alimentos, né? Que a gente pode entender que alguns biopolímeros aí, como o amido, como algumas gomas, tipo goma xantana, alginato, vão se comportar em solução.
não só materiais poliméricos, mas a gente pensar em emulsões no geral, como a maionese, né? Existem demandas tecnológicas que vão indicar para nós qual é o perfil de escoamento desejado para esses produtos. E é através da reologia que a gente vai conseguir alcançar a compreensão dos fenômenos. Uma outra área também seria a área farmacêutica e cosmética, né? Onde é importante entender aí esse perfil de escoamento em xaropes, ou pensando em shampoo, condicionador, cremes, pastas, enfim. Todos eles vão ter desenvolvimentos tecnológicos que passam pela compreensão da reologia, né, desses produtos, né, do perfil reológico desses produtos. E na área médica também, por exemplo, entender o perfil reológico do sangue humano, né, vai ajudar a elucidar, inclusive, algumas doenças que podem ser diagnosticadas e detectadas a partir desse perfil reológico sanguíneo, né? E no caso de materiais poliméricos, a teoria que surgiu para poder explicar o movimento, né, dessas macromoléculas, ela foi proposta pelo De Gennes, né, que é um físico francês, em 1971. E a ideia dele para essa teoria, que ele chamou de teoria da reptação, é que a gente pode enxergar os materiais poliméricos, as macromoléculas, como sendo um emaranhado que lembra um amontoado de cobras, né, de répteis, num balde, né, e eles ali tentando se mover entre si. E daí que vem o nome que ele deu de teoria da reptação, né? Então, essa teoria dele imagina que a gente as macromoléculas vão apresentar segmentos de cadeia, né, grupos de átomos ali, que vão conseguir se mover de forma semelhante ao movimento que a gente observa em répteis, né? Que eles vão conseguir se mover, esses segmentos aí, e com isso apresentar uma dinâmica de movimento macromolecular, né? A teoria dele, inclusive, rendeu o prêmio Nobel para ele, de física, né? De física de polímeros. E ela diz que polímeros fundidos, ou até mesmo polímeros em solução, podem ser representados por macromoléculas, onde cada uma delas apresenta uma determinada massa molar e uma conformação aleatória, né? Que seria a do enovelada, né? E ela vai se mover como um réptil, com partes dela vibrando e formando nós ou enovelando-se a outras macromoléculas. Então, esse movimento das cadeias poliméricas, ela vai acabar ocasionando a formação de alguns emaranhados, né, de alguns enroscos que vão ser ocasionados devido ao impedimento desse movimento devido a outros segmentos de cadeia de outras macromoléculas, né? A teoria dele, do De Gennes, ela pode ser matematicamente, inclusive, expressa, né, avaliada por conceitos da mecânica do contínuo. Nesse conceito da mecânica do contínuo, diferente da mecânica geral convencional, né, a gente vai pegar um elemento de volume do nosso sistema, então imagina aquele emaranhado polimérico cheio de cadeias. Naquele emaranhado a gente vai ter regiões aí que possuem grupos de átomos mesmo e regiões vazias. Na teoria da mecânica do contínuo, né, a gente vai tentar ver como que ocorre esse movimento através de uma análise molecular. Para isso, a gente vai pegar um elemento de volume que representa uma região do espaço composta exclusivamente por cadeias poliméricas. E aí, nesse elemento de volume, a gente vai poder representar diversos estados de tensão, como, por exemplo, tensões normais, tensões de cisalhamento, tensões de flexão ou mesmo tensões de torção, né? Lembrando que sempre para todo estado de tensão a gente vai ter um estado de deformação respectivo, né? Então, ou seja, se a gente aplicar uma tensão normal, né, invariavelmente o material vai responder de forma a apresentar uma determinada deformação associada àquela tensão normal.
Agora, no caso da mecânica do contínuo, esse mecanismo de deformação, né, diferente de uma análise aí mais macroscópica, ela vai envolver um tensor, né? Porque ela vai apresentar tensões em todas as direções, né? A gente vai poder representar, através desse elemento de volume aqui, as tensões em qualquer uma das direções aqui, entender como a cadeia vai responder na resultante dessas tensões. E aí vale lembrar, né, que a gente pode fazer essa análise tanto no regime elástico quanto no regime plástico, né? E aí, se a gente lembrar lá do estado uniaxial de tensões, né, num gráfico tensão-deformação, né, num gráfico onde a gente analisa como se dá a resposta em deformação aqui devido a uma tensão aplicada ao material, a gente vai lembrar que, pensando que o material tem a elasticidade linear, né, ele vai ter uma região onde a relação entre tensão e deformação é constante, né? E aí é seguido a partir de um ponto que a gente conhece como limite de escoamento, onde a gente sai dessa região dita como elástica e entra na região plástica. Na região elástica, vale lembrar que toda deformação é reversível, ou seja, o material ele tem uma capacidade nessa região de absorver toda a energia associada à tensão, né, durante a aplicação daquela tensão, e quando a gente remove a tensão, ele consegue recuperar a sua forma original através da liberação daquela energia acumulada. Já na região plástica, a gente tem uma deformação irreversível. Por quê? Parcela daquela energia agora na região plástica, ela é usada para outros fenômenos a nível molecular ou mesmo microscópico no nosso corpo de prova polimérico. E aí, com isso, então, a gente tem uma energia que é consumida e aí, portanto, o material não vai conseguir recuperar o seu formato original, né? A gente diz então que a região plástica é uma região que vai apresentar deformações irreversíveis, né? Chegando até ao momento onde ocorre a fratura do material num ponto de tensão que a gente chama de tensão de ruptura. Além disso, a gente tem também o limite de resistência à tração, que vai separar dentro da região plástica a região onde o material apresenta deformação plástica homogênea de deformação plástica heterogênea, né? Aí o que a gente quer dizer com isso então? Entre o limite de escoamento e o limite de resistência à tração, o material, mesmo plasticamente, ele vai conseguir se deformar homogeneamente por toda a extensão volumétrica do corpo de prova, né? Então ele não vai apresentar pontos de heterogeneidade de deformação na sua constituição. Após o limite de resistência à tração, a gente vai começar a identificar facilmente alguns pontos concentradores ali de deformação, né, que a gente vai denominar de estricção, né? Aí o pessoal usa aí de forma não técnica o termo empescoçamento, né? A gente vai ter a formação de um pescoço ali, uma região de concentração de deformação no nosso material, ocasionado por essa distribuição heterogênea de deformações ao longo do volume do nosso corpo de prova, não é? Aí, como eu tinha falado sobre o elemento de volume, né? Aí eu aqui agora quero ressaltar ainda, então, que a gente vai ter, pensando aí numa deformação normal, a gente vai ter uma deformação no eixo Z, uma deformação no eixo Y e uma deformação no eixo X, né? Então, a gente teria 3 tensões normais. Além disso, a gente vai ter, para cada tensão normal, uma deformação associada àquela tensão normal, não é mesmo? E aí, como o elemento de volume aí, ele tem 6 faces, né? Então, ele tem, eu falei 3, mas pensando nas 3 faces aí da frente, né, do nosso elemento de volume. Se a gente imaginar em todas, seriam 6 faces. No caso da mecânica do contínuo, a gente faz uma suposição que a tensão em faces do nosso elemento de volume paralelas vão ser
iguais. Então, com isso a gente consegue cancelar aí 3 tensões normais e imaginar somente 3 delas, né? E além disso, em cada face eu vou ter 2 tensões de cisalhamento. E aí com isso, então, a gente passa a ter, ao invés de uma relação aí pensando na região elástica, né? Uma relação de Hooke, onde a tensão é igual ao módulo de elasticidade, né? Vezes a deformação. Aí agora essa tensão agora passa a ser representada por uma matriz tensorial, né, composta por 3, 6, 9 tensões, né? E para cada uma dessas tensões a gente vai ter uma deformação. Então, com isso, a gente vai ter também uma matriz tensorial de deformações, né? Consequentemente, também a gente vai poder representar o módulo de elasticidade em cada uma das direções do nosso material, apresentando também com isso uma matriz de módulos de elasticidade. Dessa forma, é mais preciso a análise da resposta do material, né, resposta em deformação, devido àquele estado de tensão ao qual o material, a minha macromolécula polimérica é aplicada. E onde é que entra a reologia nisso tudo, né, nessa teoria da reputação e o emprego da mecânica do contínuo, né, e desses estados tensoriais aqui para poder investigar essa resposta em deformação? De forma objetiva, a gente pode entender que a reologia ela vai ser então a ciência que estuda o comportamento de deformação de um corpo, né? Inclusive pode ser sólido, líquido ou gasoso, sob a ação de uma tensão. É aí que entra, no caso de materiais poliméricos, né, a importância da teoria da reputação, que vai dizer como que a cadeia vai se mover, e esse movimento aí ele está associado a uma resposta em deformação devido a um estado de tensão, que seria a nossa reologia. E para poder fazer essa análise de forma molecular, né, a gente emprega a mecânica do contínuo para poder entender de forma mais detalhada esses processos de deformação. Para poder entender, então, a reologia de materiais poliméricos, eu quero lembrar para vocês lá, então, que a gente pode ter, né, de acordo com a teoria de Hooke, né, da lei de Hooke, que foi proposta em 1678, os sólidos ideais, né? Um sólido ideal, ele vai ser composto por um sólido que apresenta deformação puramente elástica, né? E o que seria essa deformação puramente elástica? Vai ser uma deformação que é totalmente recuperada quando aquela tensão é removida. Então, esse processo, esse mecanismo de deformação aqui no caso do sólido ideal hookeano, ele é um processo reversível, né? O material vai conseguir se deformar e recuperar toda a sua geometria inicial, o que lembra muito o comportamento de uma mola, né, sendo tensionada. Se a gente tensionar uma determinada mola, enquanto ela estiver sob tensão, ela vai se encontrar deformada. Quando a gente soltar a tensão, ela vai recuperar a sua posição original, né? Lembrando que, no caso, essa mola ela vai apresentar um módulo de elasticidade aqui que está relacionado à sua rigidez, né? A quantidade de energia gasta para que ela consiga sofrer essa deformação. E se a gente for fazer uma analogia com macromoléculas poliméricas, elas também vão ter que elas vão apresentar, né, esse módulo de elasticidade aí, essa exigência energética para que consiga sofrer um delta em deformação, né? E também por volta de 1600, né, mais precisamente em 1687, foi proposto pelo Newton, né, a teoria dos fluidos ideais, né, que seriam fluidos que estariam associados, e aí o que ele dita, né, que esses fluidos newtonianos ideais, eles estão associados a processos de deformação irreversível, né, onde o material apresenta um fluxo viscoso, né, uma deformação plástica irreversível. E aí, neste caso dos fluidos ideais newtonianos, a energia utilizada para a deformação é toda dissipada na forma de calor.
Pensando lá no material polimérico, por exemplo, fundido ou em solução, a gente pode entender que durante o movimento das macromoléculas do percurso do escoamento, né, a gente vai ter um cisalhamento ali entre essas macromoléculas, e esse cisalhamento vai acabar dissipando parcela dessa energia aí na forma de calor. E com isso o material não conseguiria nunca então recuperar a energia, a posição original, porque, né, um valor significativo aí de energia foi consumido. Num caso de um fluido ideal, toda a energia é consumida, né? De forma a garantir que o material escoe e, naturalmente, ele não conseguiria voltar ao seu ponto original, a sua posição original. Seria, então, a gente querer dizer que, né, vamos fazer uma analogia, uma torneira pingando, né? A gota de água que cai na pia de uma torneira pingando não consegue naturalmente voltar para a torneira sozinha, né? A energia foi gasta no movimento ali, no escoamento. E aí, materiais poliméricos, né? Eu estou falando aqui de sólidos elásticos Hookeanos ideais e fluidos newtonianos ideais, né? E o material polimérico, ele seria qual, né? Qual dos dois, né? Bem, no caso dos materiais poliméricos, eles vão apresentar um comportamento viscoelástico, né? Eles apresentam uma certa dualidade, eles vão ter tanto o comportamento viscoso quanto o comportamento elástico ocorrendo de forma simultânea. Lembrando que o comportamento viscoso ele vai gerar para nós, então, um processo de deformação irreversível, e o comportamento elástico vai sempre gerar para nós um componente reversível. No caso do regime do comportamento elástico, a gente tem um armazenamento de energia, né? A gente vai ter o material vai ter a capacidade de armazenar aquela energia para que depois ele possa usar essa energia para recuperar o formato original. Já no comportamento viscoso, o material vai dissipar toda aquela energia. Como o material polimérico se comporta de forma viscoelástica, né? Ou seja, tem os dois comportamentos, se apresenta essa dualidade aí, o que vai acontecer é o seguinte: se a gente aplicar uma dada tensão no material polimérico, vamos pensar um material polimérico viscoso aí, né? A gente tensionar aí para garantir o escoamento, a gente vai ter que parcela de energia que foi aplicada no material vai ser armazenada, né? Indicando aí esse comportamento elástico aí, né? Essa tendência elástica do material. E parcela da energia vai ser dissipada para garantir o escoamento aí do material, um escoamento viscoso. Então, o que a gente vai ter no final, na resultante, né, seria que uma porcentagem de energia foi usada para o material fluir de forma viscosa, e outra parcela vai ser usada para o material, que o material vai armazenar e usar para recuperar seu formato, sua geometria inicial. Isso aqui é bem importante para a gente poder entender vários fenômenos que são observados em técnicas de processamento de materiais poliméricos, como eu tinha dito, né? E vai ajudar a gente, inclusive, a solucionar várias situações que podem ocorrer em processos de extrusão ou mesmo injeção, né? E aí a gente pode perguntar: quanto de energia, né? Essa é uma excelente pergunta. Se o material consegue pegar a parcela de energia e armazenar, e parcela e dissipa, quanto de energia um material polimérico vai conseguir armazenar, né? E quanto que ele vai conseguir dissipar? Isso vai depender muito de várias características do nosso material polimérico, né? E aí eu estou falando características a nível molecular, né? Vão ter características da cadeia que a gente vai ver ao longo da discussão de hoje, que vão levar a uma maior capacidade elástica, né, de armazenamento de energia. E, em contrapartida, outras características vão favorecer esse comportamento viscoso. E aí, com isso, a gente vai conseguir ter materiais poliméricos que se comportam de formas muito diferentes, mesmo todos eles apresentando um comportamento viscoelástico. Outro ponto também muito importante é o tamanho da cadeia, né? A nossa massa molar. Como o material polimérico apresenta uma distribuição de massas molares, né? Eu vou ter, então, numa mesma mistura ali, massas molares no meu emaranhado, massas molares pequenas,
acompanhadas de massas molares muito altas e ali uma quantidade intermediária, cada uma delas, né, dependendo do seu tamanho, vai se comportar de uma forma um pouco diferente. E aí o que a gente vai observar num processo de escoamento de um material polimérico vai ser uma média, né, uma resultante média aí, desses diferentes comportamentos identificados, né? Um experimento que foi feito no passado e que começou a ilustrar para nós que realmente os materiais poliméricos eram viscoelásticos foi um experimento que a gente chamou de Weisenberg, né? E aí, o que ele mostra para nós, né, esse efeito? Vamos fazer uma seguinte suposição. Se a gente pegar lá, o experimento poderia ser feito dessa forma. Se a gente pegar lá uma bacia cheia de água e colocar uma batedeira elétrica ali, né, as pás da batedeira elétrica, o que a gente ia ver, né, visualmente ali, seria que a água da batedeira ia tender a migrar, né, para a superfície da parede da nossa bacia, né? Ao contrário do que seria observado para soluções poliméricas, por exemplo, né, líquidos viscoelásticos, que a gente veria uma tendência à elevação dessa solução na haste da pá giratória do meu sistema, né? E aí, por que isso acontece, né? No caso do líquido viscoso, né? Aí um exemplo seria a água, a pá rotativa ela vai gerar forças centrífugas que empurram o líquido para as bordas. No caso do líquido viscoelástico, então, por exemplo, uma solução de borracha, uma solução polimérica, né? Então, pensando em uma solução de amido, por exemplo, a gente vai ter, além dessas forças centrífugas que vão empurrar a solução polimérica para a superfície da bacia, né, da parede da bacia, a gente vai ter também forças normais, né, que vão tender a recuperar essa posição original das macromoléculas. E essas tensões normais aqui é o que vão dar a origem a esse fenômeno, né, onde a solução vai subir pelas pás, né, e a gente consegue com isso, então, ter uma evidência experimental dessa resposta viscoelástica polimérica, inclusive no experimento que hoje em dia poderia ser realizado de forma bem simples, né, até mesmo caseira. E aí, uma coisa que a gente conseguiu perceber ao longo dos anos, né, é que o comportamento reológico, né, essa forma como o material polimérico responde em deformação devido à ação de uma tensão mecânica, né, ela não depende apenas da resposta em deformação, né, então ela não depende apenas do valor em energia associado a essa tensão que eu estou aplicando, mas também depende de uma escala de tempo, né? Para materiais poliméricos, o tempo no qual onde eu estou aplicando essa tensão é muito importante. Aí, como assim, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu aplicar uma tensão de, por exemplo, aí, 50 megapascal num dado material polimérico por 1 segundo ou por 10 horas, a resposta desse material polimérico, a forma como ele vai se deformar, vai ser bem diferente, né? Esse que é um ponto importante que se observou até mesmo empiricamente, né? Durante os experimentos aí com materiais poliméricos, o pessoal podia perceber. Para poder tentar explicar por que materiais poliméricos eram tão impactados por essa escala de tempo, né, da solicitação mecânica, foi proposto o número de Deborah. Né? E esse número de Deborah está associado a um tempo de relaxação característico do nosso material dividido pelo tempo de solicitação mecânica, né? O tempo no qual o material foi solicitado mecanicamente. E aí, tudo bem, né? Matematicamente a gente consegue então visualizar o que é esse número de Deborah. Mas eu acabei para falar sobre o número de Deborah tendo que me expressar um segundo número, que seria esse tempo de relaxação característico. E o que é esse tempo de relaxação de um dado material polimérico, né? Ele é o tempo que o material polimérico vai gastar para recuperar sua posição original.
Então vamos lá pensar. Se eu tiver uma cadeia polimérica de polietileno, por exemplo, carbono e hidrogênio, né? A capacidade de movimento dessa cadeia, ela vai ser mais fácil, né? Ela vai conseguir se mover mais fácil se eu tiver um tamanho de cadeia menor, na verdade. Então, se eu aplicar uma dada tensão e soltar aquela tensão, a componente elástica ela vai conseguir recuperar o formato original muito mais rápido quando a cadeia tiver uma menor massa molar. Ou, por exemplo, se eu tiver uma cadeia de polietileno e de um dado valor de massa molar, e na mesma massa molar uma cadeia que apresenta anéis aromáticos, né? Vamos pensar aí o poliestireno, né? Ele tem um anel aromático ali como grupo substituinte no meu mero. Nesse caso, como o anel aromático ele é bem volumoso, né, esse movimento também é um pouco dificultado. Então, o tempo gasto para essa cadeia polimérica recuperar o formato original, ele acaba sendo um pouco maior quando comparado com o polietileno, né, composto somente por carbono e hidrogênio. Aí a gente pode pensar, mas isso aí vale para molécula de baixa massa molar também, né? Por exemplo, uma molécula de água e uma molécula de açúcar, né? Vão gastar tempos diferentes aí para recuperar, para se mover, né? Para se deslocar de um ponto 1 para um ponto 2. É verdade. A questão toda do que eu acho para materiais poliméricos é que o número de Deborah, né? E esse tempo de relaxação, né? O tempo característico do material polimérico, que vai medir, quantificar esse tempo gasto, ele começa a se tornar um valor devido ao tamanho de cadeia, já mais significativo para a gente, né, no nosso tempo de observação, porque ele pode levar aí até mesmo segundos. Agora, no caso de uma molécula de baixa massa molar, então vamos pensar aí a água, né? Esse tempo gasto para ela se mover de um ponto 1 a um ponto 2 é muito curto. Então, a influência do tempo ali, ela para nós, na nossa percepção do tempo, né, ela seria insignificante. Agora, para materiais poliméricos, ela já começa a se tornar até mesmo perceptível no nosso dia a dia, né? Inclusive, se a gente tiver esse número de Deborah tendendo ao infinito, que seria o quê? Uma condição onde eu tenho um tempo de processo de deformação, aqui, ó, um tempo onde eu apliquei a minha sollicitação mecânica muito pequeno, ou seja, se eu tensionar muito rápido o meu material polimérico, ele vai tender a ter um número de Deborah infinito, né? Porque eu estou dividindo por um número muito pequeno, então eu tenho uma tendência a esse número de Deborah ficar muito alto, e isso indica para nós que o material polimérico vai se comportar como um sólido elástico ideal. Por quê? Porque na prática, como o tempo de sollicitação mecânica aqui está sendo muito curto, eu não consigo que as cadeias poliméricas consigam recuperar o seu formato original, elas não conseguem se mover. Então, na prática, ela se comporta só como um sólido, ela não consegue escoar, né? Não vai conseguir ter capacidade de movimento nenhuma. Agora, quando eu tiver esse tempo de deformação aqui, esse tempo de sollicitação mecânica T muito alto, né? E aí com isso, então, o número de Deborah tendendo a zero, a gente teria uma situação onde o material polimérico vai se comportar como um líquido viscoso ideal. Por quê? Já nesse caso agora, eu garanto todo o tempo possível, né, e necessário para o material polimérico conseguir se mover, né? Eu permito que essas cadeias, mesmo que volumosas e que tenham uma certa dificuldade de movimento, consigam chegar usar aquela energia para chegar do ponto 1 a um dado ponto 2, né, no espaço. E aí a gente pode observar, inclusive, o efeito desse número de Deborah em situações reais, né? Por exemplo, se a gente conseguisse tensionar, aplicar, né, uma tensão muito rápida, mesmo que não for um material polimérico, por exemplo, a água, aí esse número de Deborah da água ele iria tender ao infinito, e com isso a água teria um comportamento de um sólido elástico ideal, né? Agora teria que ser um tempo muito curto de deformação mecânica, eu teria que aplicar muito rápido. A gente pode observar isso aí em alguns exemplos? Pode sim, né? Um exemplo que eu gosto de ilustrar é quando a gente assiste filme de ação
avião e o avião ele cai no oceano, né? Quando ele cai no oceano, se vocês verem no filme de ação, ele não cai e afunda automaticamente, né? Normalmente ele cai e explode, porque ali o tempo de colisão é muito curto e aí a ideia é que a água se comportaria como um sólido e com isso então o avião teria a sua explosão. Né? Agora, claro, é tempo muito curto, né? Depois que ele explode, aí ele afunda, né? Aí volta a fluir. Eu dei o tempo suficiente, aí a água volta a se comportar como um líquido ideal, um fluido ideal newtoniano, né? E aí, a diferença para materiais poliméricos da água, como eu disse, né, é que esses tempos característicos eles estão próximos de segundos aí. Então, por exemplo, existem alguns materiais poliméricos, se você tensionar ele de forma bem lenta na sua mão, ele vai escoar. Agora, se você pegar esse material polimérico e jogar a bolinha numa parede, o tempo da colisão ali na parede vai ser tão curto que ela vai conseguir se comportar como sólido e voltar para a sua mão, né? Porque eu tenho o número de Deborah tendendo ao infinito nesse caso. E aí, para continuar entendendo esses conceitos da reologia, né, é importante pensar no conceito de tensão de cisalhamento, de viscosidade e de taxa de cisalhamento, né? E aí, para isso, então, né, a gente pode pensar, né, numa frase, né, dita por Newton em 1687, onde a resistência advinda do atrito das partes do líquido com outras condições inalteradas é proporcional à velocidade com que as partes do fluido são separadas umas das outras, né? Então, o que ele está querendo dizer, né, nesse caso aqui? Que existe uma relação entre a tensão de cisalhamento, né, aquela tensão de cisalhamento entre as moléculas no interior de um fluido, e a sua taxa de cisalhamento, né? Que é aquela variação na velocidade devido ao movimento ali das moléculas no interior do fluido. E aí essa relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, de acordo com a proposta de Newton para os fluidos ideais, ela vai ser constante, né? E aí que constante, qual nome a gente vai dar para essa relação constante, né? Viscosidade, né? Que representa nada mais do que essa resistência ao fluxo, né? Ao fluir, ao escoar de um dado fluido. E aí, do ponto de vista de análise dimensional, né? A gente pode expressar aí no SI a tensão de cisalhamento em Pascal, a viscosidade em Pascal vezes segundo e a taxa de cisalhamento em segundo a menos 1, né? O inverso do tempo aqui. E aí, só recapitulando para vocês o que seria taxa de cisalhamento, que eu imagino que todo mundo já tem esse conceito vindo lá da disciplina de fenômenos de transporte. Vamos imaginar que eu tenha duas placas paralelas, né? Uma das condições é que o comprimento dessas placas seja muito maior do que a distância entre elas, né? E aí vamos imaginar que eu tenho uma placa parada e uma placa em movimento. Entre as duas placas, eu tenho um fluido qualquer, né? Então pode ser uma solução polimérica ou pode ser mesmo água, não tem problema não, pode ser polímero fundido também. O que a gente vai imaginar? As moléculas de água, por exemplo, que tiverem em contato com a parede da placa estacionária, da placa que está parada, elas vão ter velocidade nula, elas não vão conseguir se mover. As moléculas de água que tiverem em contato com a placa em movimento vão ter uma velocidade igual à velocidade da placa em movimento, elas vão se deslocar na mesma velocidade. E aí, o que a gente vai perceber então? Que eu vou ter um gradiente aqui de velocidade, né? Onde eu tenho uma velocidade zero das moléculas de água que estão em contato com a placa estacionária e uma velocidade idêntica à velocidade da placa em movimento para as moléculas de água que estão em contato com a placa em movimento. Entre essas duas placas aqui, quanto mais próximo eu tiver da placa estacionária, menor vai ser a velocidade observada para as moléculas de água, né? E aí, a esse gradiente de velocidade em relação ao comprimento da placa é que a gente dá o nome de taxa de cisalhamento, não é?
Sobre essa viscosidade, né, de materiais poliméricos, eu gosto também de falar um pouquinho sobre valores, né, para a gente poder ter uma ideia. Então vamos pensar 20 graus Celsius aí, né, mais ou menos, né, mas sim, é uma precisão. E esses 20 graus Celsius também não valeria para todas essas substâncias que eu vou citar. Mas a 20 graus Celsius mais ou menos, a viscosidade do petróleo seria por volta de 0,65 milipascal segundo, né, menor que a da água. A da água aí, que é o nosso padrão, nossa referência, é 1 milipascal segundo. A do mercúrio, né, um metal que é até relativamente bem viscoso, é 1,5 milipascal segundo. Já o sangue humano, aí a 37 graus Celsius, né, que é a temperatura nossa corporal, ele pode chegar de 4 a 25 milipascal segundo, dependendo da sua composição. O mel, que aí é uma boa referência para que a gente consegue visualizar em casa, ele tem uma viscosidade aí a 20 graus Celsius de aproximadamente 10 mil milipascal segundo, é bem mais viscoso que a água, né? Agora, um polímero fundido, ele pode chegar a 10 a nona milipascal segundo, né? Então, uma viscosidade extremamente alta. Agora, existem substâncias que apresentam viscosidade superior, inclusive muito superior aos materiais poliméricos, como exemplo o vidro fundido, né, que é 500 graus Celsius aí, tem uma viscosidade de aproximadamente 10 a 23 milipascal segundo, né, extremamente alta. E essa viscosidade, que ela seria a resistência ao fluxo, né, ao fluir de uma dada macromolécula, pensando nos polímeros, né, ela vai ser afetada por diversos fatores, como a estrutura fisicoquímica do polímero, né? Então, assim, aqui eu estou querendo dizer qual é a sua unidade de repetição, qual é o tamanho da massa molar, é um fator importante. Se existe presença de grupos substituintes, então, por exemplo, se eu estou falando de polietileno ou de poliestireno, que tem um anel aromático como grupo substituinte, vai afetar muito a sua resistência ao fluxo. A temperatura tem um efeito fundamental também na viscosidade, onde normalmente um aumento de temperatura leva a uma redução na minha viscosidade, porque facilita esse movimento nesse fluir, quando aumenta temperatura, eu aumento o movimento molecular. Um aumento da pressão do meu sistema leva a um aumento da minha viscosidade, o que também é esperado, porque eu acabo aproximando mais as moléculas umas das outras e com isso eu acabo limitando a sua capacidade de fluir. Essa taxa de cisalhamento também vai ser bem importante, né? No caso de materiais poliméricos, por exemplo, a gente vai ter um efeito dessa taxa de cisalhamento no valor de viscosidade. Aí já começa a alertar um pouquinho aí, um sininho na nossa cabeça, né? Porque eu tinha falado que para os fluidos newtonianos a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento era uma constante denominada viscosidade. Então aqui agora eu estou dizendo que para materiais poliméricos a gente pode ver um efeito, né? A taxa de cisalhamento vai passar a alterar o valor da viscosidade. Então já não vai mais seguir aquela relação idealizada por Newton, né? Aquela relação linear entre taxa de cisalhamento e tensão de cisalhamento. Em alguns casos também a gente vai ver que o efeito do tempo da solicitação mecânica vai ser bem importante. Aí nesse caso a gente vai discutir sobre fluidos tixotrópicos e fluidos reopéxicos. Eu vou até explicar o que é cada um deles. E existem, inclusive, vários outros tipos de fluidos diferentes. Por exemplo, fluidos que a viscosidade é afetada pela presença de um campo elétrico, né, no sistema. Aí seriam fluidos eletroviscosos, né, que têm aplicações também industriais, aí, inclusive em áreas envolvendo alta tecnologia. E aí, como eu fiz aquela visualização ali, que no caso de materiais poliméricos, essa relação entre viscosidade e taxa de cisalhamento não vai ser mais
constante, né? A gente pode... Quais seriam as opções, então, né? Se a gente pensar aqui num fluido newtoniano, né? A gente teria o quê? No fluido newtoniano, que a tensão de cisalhamento, né, varia de forma constante com a taxa de cisalhamento. Isso quer dizer, então, que, do ponto de vista de viscosidade, a viscosidade do meu sistema, que é representada aqui pela inclinação dessa curva, né? Do fluido newtoniano, a viscosidade vai ser uma constante, né? Ela não vai variar com a taxa de cisalhamento, vai se manter inalterada. Agora, eu posso ter fluidos, né, onde existe uma relação não linear da tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. Um exemplo é onde eu tenho uma relação onde o aumento da minha taxa de cisalhamento leva a uma redução da minha viscosidade. Neste caso, né, a gente diz que o fluido é pseudoplástico. Então, sempre que vocês ouvirem essa expressão, né, que a gente estiver trabalhando com fluido pseudoplástico, é que a gente está fazendo referência a essa relação onde a viscosidade sofre uma redução com o aumento da taxa de cisalhamento. Uma outra opção também seria fluidos que apresentam um aumento, um incremento na viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento. Quando a gente aumenta a taxa de cisalhamento, a viscosidade do nosso fluido cai. Exemplo de desses fluidos, né, seria soluções de amido, por exemplo. A gente chama eles de fluidos dilatantes, né? Existe uma outra opção também, né, que são exemplos, vão existir até mais do que essas opções de fluidos, tem vários tipos de fluidos aí que a gente pode observar no dia a dia, mas uma quarta opção seriam os fluidos de Bingham, né? O que seria um fluido de Bingham? Se a gente aplicar uma dada taxa de cisalhamento, o fluido não consegue escoar, né? Ele não vai conseguir ter nenhuma capacidade de movimento. Agora, quando eu alcanço um valor crítico de tensão de cisalhamento ali, o fluido vai conseguir passar a escoar a partir daquele valor de tensão. Então, ele exige um valor de tensão mínimo para que as moléculas consigam escoar umas sobre as outras, né? E nesse caso, a gente teria os fluidos de Bingham, né? Aí, como eu falei para vocês, então, um exemplo de um fluido newtoniano, água, né? É o exemplo clássico. Um exemplo de um fluido pseudoplástico, a grande maioria dos materiais poliméricos fundidos ou em solução. Então aí, vamos pensar, soluções de poliácido lático em clorofórmio, soluções de poliestireno em tolueno, polietileno fundido, policarbonato fundido, polietileno tereftalato fundido, que seria o nosso PET, todos eles vão ser pseudoplásticos. E aí um exemplo de dilatante, a gente teria a solução de amido, né? Aí nesse caso aqui, a gente consegue perceber bem, se você preparar aí uma solução de amido, né, e aumentar a taxa de cisalhamento, a viscosidade vai subir drasticamente. Inclusive, ele vai passar a ter um comportamento muito próximo ao de um sólido elástico ideal. E um exemplo de um fluido de Bingham, né, seria, por exemplo, aí, algumas pastas de dente. Quando você aperta a pasta de dente, ela com uma tensão pequena, ela não consegue fluir. Agora, quando você aplica uma dada tensão crítica ali, né, a partir daquele valor de tensão crítica, ela começa a fluir, não para, né? Ela vai fluindo constantemente. E o que seria os fluidos tixotrópicos, né? Um fluido tixotrópico, ele vai ser um fluido onde o aumento da taxa de cisalhamento vai levar a uma redução na sua viscosidade. Esse processo é um processo reversível, né? E aí, o que acontece aqui, né? Se a gente aplica essa taxa de cisalhamento, a viscosidade é reduzida, as moléculas conseguem se mover mais facilmente, né? Então, eu tenho uma redução na minha viscosidade. Agora, se eu removo a minha taxa de cisalhamento, ela volta
a ter uma maior dificuldade de fluir, né? No caso, então, se o cisalhamento for interrompido para esses fluidos, a viscosidade ela vai voltar ao valor original, mas o tempo necessário para que ela volte ao valor original, ele vai depender da estrutura química do nosso material polimérico. Então, vai ter polímeros que vão conseguir voltar mais rápido e outros polímeros que vão ter uma maior dificuldade. Existem aplicações para fluidos tixotrópicos no mercado, pensando em polímeros? Existe. Vamos pensar as tintas, né? Quando a gente faz uma formulação de uma tinta, por exemplo, para construção civil, a ideia é que quando o pintor passa o rolo de tinta na parede, a viscosidade da tinta caia drasticamente, ela consiga se espalhar de forma uniforme por toda a superfície da parede. E aí, quando ele remove o rolo dele, a gente quer que a viscosidade aumente para que a tinta não fique escorrendo na parede, fica aquela esteticamente, né, visualmente, não fica tão agradável, né, a construção. E tem o exemplo dos fluidos reopéxicos, né? Num fluido reopéxico, ao contrário do tixotrópico, eu vou ter um aumento na viscosidade ocasionado por um aumento na taxa de cisalhamento. Assim como nos fluidos tixotrópicos, esse processo reopéxico também é reversível, né? Neles, a viscosidade ela vai aumentar com a taxa de cisalhamento. Em repouso por um tempo suficiente, a viscosidade do material volta ao seu estado inicial, de menor viscosidade. E assim como no tixotrópico, esse tempo gasto para que a viscosidade se reduza ao seu valor original, ela vai depender da estrutura química do meu material polimérico. E de várias outras características, tipo tamanho, massa molar, né, tamanho de cadeia e vários outros. Tem uma fase, né, bem comum que o pessoal diz, que é aquela onde todo fluido tixotrópico é pseudoplástico. Por quê? A gente tem na tixotropia uma redução na viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento. Então é verdade, todo fluido tixotrópico é pseudoplástico. E a gente pode dizer também que todo fluido reopéxico é dilatante, é verdade. Eu vou ter uma situação no fluido reopéxico onde o aumento da taxa de cisalhamento vai levar a um aumento da viscosidade. Porém, o contrário nem sempre é verdadeiro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nem todo fluido pseudoplástico vai ter um comportamento tixotrópico, né? Esse comportamento dependente do tempo. Em alguns casos não vai ter um efeito durante o tempo de aumento da taxa de cisalhamento, de redução ali e depois recuperar a posição original. E o mesmo vale para os reopéxicos, né? Um exemplo de um fluido reopéxico aí seria a pasta de gesso. Só que os fluidos reopéxicos, eles são bem mais raros de ser encontrados no nosso dia a dia aí, né? Em aplicações cotidianas aí, eles são mais difíceis de serem observados. Pensando naquela curva, né, onde eu tenho a viscosidade em função da taxa de cisalhamento, né, a gente pode ver que um comportamento tradicional, né, observado para a maioria dos polímeros fundidos seria um perfil reológico onde eu tenho inicialmente uma relação constante entre viscosidade e taxa de cisalhamento. Mas, se vocês lembrarem, quando eu tenho uma relação constante entre taxa de cisalhamento e viscosidade, eu estou me referindo a fluidos newtonianos. Por isso, a gente chama essa região do perfil reológico polimérico de primeiro platô newtoniano. Por que ela existe, né? Por que eu não tenho essa variação na viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, né? É porque nesses valores muito baixos de taxa de cisalhamento, o emaranhado polimérico ele não vai ter disponível para ele energia suficiente para que ele sofra deformação. Então, se a gente imaginar como as moléculas estariam se movendo ali, a gente pode aproximar elas de esferas e elas não sofrem nenhuma variação geométrica devido àquela tensão. Então, ela vai fluir exatamente igual nessa região. Essa região de taxa de cisalhamento ela é muito empregada em processos de caracterização estrutural, né? Caracterização molecular da minha cadeia polimérica. Por que ela não é empregada em processos industriais, né? Porque não existe nenhum processo industrial aí, tradicional, que envolva essa baixa taxa de cisalhamento.
porque ela levaria muito tempo para ser obtido produtos, né, de interesse para o mercado. Então é raro a gente observar técnicas de processamento que consigam gerar uma rentabilidade aí, necessária para se manter no mercado com uma taxa de cisalhamento muito baixa. Agora, quando eu começo a aumentar essa taxa de cisalhamento, eu vou passar a entrar numa região que eu chamo de região pseudoplástica, né? E que segue uma lei de potências. Nessa região aqui, eu tenho uma queda na minha viscosidade em função do aumento da minha taxa de cisalhamento. Por que vai ter, do ponto de vista molecular, por que a viscosidade cai com o aumento da taxa de cisalhamento nessa região? Porque agora o valor de energia associado a essa taxa de cisalhamento ele vai ser suficiente para que a cadeia comece a sofrer deformações na sua geometria, né? E aí, que formato que ela vai começar a ser observada? Ela vai começar a se orientar, né? Aquelas esferas agora vão começar a tender a adquirir uma forma mais parecida com um bastonete e no sentido da solicitação mecânica, no sentido do escoamento. E aí, com isso, então, quanto mais deformadas elas forem, né? Menor vai ser a viscosidade, porque mais fácil vai ser elas fluírem, né? Elas vão estar todas deformadas no sentido da solicitação mecânica, só que vai chegar a um determinado valor de taxa de cisalhamento que a cadeia já vai ter sido deformada ao máximo que ela consegue. E aí, depois disso, um aumento da taxa de cisalhamento não levaria necessariamente a uma redução na viscosidade, porque já não tem mais nenhuma variação dimensional, né, no meu emaranhado polimérico ali. E aí, com isso, eu chegaria, então, numa região onde eu tenho uma relação constante entre viscosidade e taxa de cisalhamento, igual ao primeiro caso. E aí a gente diz aqui que eu estou num regime onde a cadeia polimérica apresenta um segundo platô newtoniano, né? E aí, do ponto de vista de técnicas de processamento, a gente pode ver que a gente vai apresentar regiões com menores taxas de cisalhamento aqui, né? Não tão baixas quanto aquelas observadas na análise de caracterização estrutural do material polimérica. Mas na região pseudoplástica ali, né? A gente já vai estar na região pseudoplástica, as menores taxas de cisalhamento vão envolver as técnicas de processamento onde a gente trabalha com moldes de compressão, né? Tipo termoformagem. Maiores taxas de cisalhamento levariam ao processo de extrusão, né? Então aí essas taxas de cisalhamento aqui na região pseudoplástica aqui vão ser observadas regularmente nas extrusoras poliméricas, né? A moldagem por sopro é um pouquinho maior ainda, essa taxa de cisalhamento. E por fim, né, na injeção, a gente estaria chegando já próximo ao segundo platô newtoniano, onde as cadeias poliméricas começam a adquirir um comportamento newtoniano, né, e não sofrem tanto essa variação na viscosidade devido ao aumento da taxa de cisalhamento. Para poder tentar explicar como os materiais poliméricos então vão estar se deformando devido a essa taxa de cisalhamento, né? Que aí vai ajudar a gente a tentar entender do ponto de vista molecular essa região pseudoplástica que pode ser explicada pela lei de potências. A gente usa, né, do artifício dos modelos constitutivos, né? E o que seria um modelo constitutivo, né? Ele vai ser um modelo que a gente vai empregar para poder relacionar o comportamento em deformação da minha cadeia polimérica, né, com a minha tensão aplicada, né, devido à minha tensão aplicada. Esses modelos constitutivos, se a gente pensar em materiais que sejam ideais, né? Então vamos pensar lá um material que seja puramente elástico, ele não tenha nenhum comportamento viscoso, nem plástico, né? A gente pode expressar esses materiais elásticos como sendo exclusivamente uma mola, né? E aí essa mola, né, Hookeana, ela vai apresentar um módulo de elasticidade que quantifica a rigidez do meu material, né, da minha cadeia polimérica. Então, nesse caso aqui, essa rigidez ela vai expressar a quantidade de energia gasta para que o meu material consiga se deformar num valor unitário, né? E se a gente analisar
o efeito da tensão de cisalhamento em função do tempo, o que a gente vai perceber? Vamos pensar que eu aplique uma solicitação do tipo onda quadrada, né? Então, o que seria isso? Num dado momento t, eu aplico uma tensão, né? Essa tensão é aplicada de forma instantânea. Então, imagina que o material não estava na tensão zero, instantaneamente ele chegou num valor de tensão. Eu mantenho essa tensão por um dado período de tempo aí, ΔT, e removo instantaneamente aquela tensão. Para materiais elásticos, como que a gente observar essa resposta em deformação devido a essa tensão? A mola iria se deformar instantaneamente para um dado valor de deformação. Esse valor de deformação ia se manter constante, aliás, se manter naquela posição, né? Naquela nova posição ali, pelo mesmo período de tempo que a tensão, e assim que a tensão for removida, né, e de forma instantânea, né, eu teria a remoção daquela deformação de forma instantânea também. E aí, com isso, a mola voltando à sua posição original. Então, a gente pode dizer que eu posso expressar esse comportamento elástico da minha cadeia polimérica por uma mola, né? Eu posso empregar uma mola, né, esse modelo constitutivo, para explicar essa região elástica da minha cadeia polimérica. Em contrapartida, a gente pode imaginar também que um material viscoso possa ser representado por um amortecedor, né? Nesse caso do amortecedor aqui, o que a gente teria então? Se eu aplicar uma dada tensão num amortecedor, imagina que seria um recipiente, esse amortecedor seria um recipiente cheio, né, de um determinado líquido. Então, vamos supor que faz de conta. Aí ele pode ser cheio de água ou de óleo ou qualquer outro líquido. Dependendo do líquido que tiver aqui dentro, esse líquido ele vai amortecer a queda do meu pistão, né? Aí esse pistão seria a minha dada tensão que está sendo aplicada ali. E aí, por exemplo, se for só ar, ele cai rapidamente. Se for água, ele vai cair de forma um pouco mais lenta. Se for um óleo, bem mais lenta, né? Dependendo da viscosidade do óleo. Então, eu poderia usar esse pistão como um modelo constitutivo para explicar materiais poliméricos, né, regiões da minha cadeia polimérica que se comportam completamente de forma viscosa, né? Então, nesse caso lá, se a gente fazer a mesma analogia lá do gráfico, né, de tensão em função do tempo, vamos pensar uma aplicação de tensão também do tipo onda quadrada, num dado período de tempo t. Eu aplico instantaneamente uma tensão, essa tensão é se mantida de forma inalterada por um período de tempo aqui, ΔT, e aí eu removo essa tensão de forma instantânea. Se a gente analisar no caso de um material viscoso ideal, o comportamento em deformação, a gente observar o quê? Durante o período de solicitação mecânica, eu ia, quanto mais tempo se passar, maior vai ser o valor da minha deformação observada. E quando eu removo a minha tensão instantaneamente, a deformação não é recuperada, né? Eu vou manter aquele novo valor de deformação lá, que vai ficar constante. Então eu teria então o meu amortecedor como o meu modelo constitutivo de materiais viscosos e a minha mola como o meu modelo constitutivo de materiais elásticos. A gente teria também uma representação mecânica, né, um modelo constitutivo para descrever materiais plásticos. Nesse caso seria o quê? Duas placas, né, entre si, e o movimento delas iria consumir um determinado valor de energia devido ao atrito entre essas placas. Esse consumo de energia devido ao atrito entre as placas é o que iria representar para nós a deformação plástica, né? Mas como a gente está interessado aqui agora em discutir os materiais viscoelásticos, né? Como que a gente poderia representar, então, empregando esse modelo, esses modelos constitutivos aqui, o comportamento de um dado material polimérico, né? O comportamento viscoelástico. E uma das formas adotadas, né, foi um modelo proposto por Maxwell, né, onde a gente trabalha com um sistema parecido com aquele sistema dos circuitos elétricos equivalentes. É que agora, aqui nesses modelos, a gente vai trabalhar com um circuito mecânico equivalente.
O circuito mecânico equivalente proposto por Maxwell para materiais viscoelásticos, ele entende que a resposta da minha cadeia polimérica, né, vai ser dada por um sistema em série de uma mola e um amortecedor, né? A mola representando o comportamento elástico e o amortecedor representando o comportamento viscoso. E aí, nesse caso, vamos imaginar de novo, então, uma solicitação mecânica de tensão do tipo onda quadrada, então, num período de tempo T, eu aplico uma tensão instantaneamente, eu mantenho essa tensão por um período de tempo ΔT e removo essa tensão instantaneamente também. Como que eu ia observar, então, de acordo com o modelo de Maxwell, o comportamento do meu material polimérico, nesse caso, em série, né? A gente teria o quê? Num dado momento T, eu vou ter a aplicação da minha tensão, o que vai gerar um dado incremento na minha deformação aqui. Esse incremento instantâneo aqui, ele está sendo representado pela minha mola, né? Pela minha mola aqui, pela minha componente elástica do meu material. Em seguida, a gente vai observar também um movimento, né? Um escoamento irreversível da minha cadeia. Esse que seria correspondente à dissipação de energia observada no meu amortecedor aqui, que está indicando para nós o meu comportamento viscoso. Quando eu remover a minha tensão, eu vou ter uma recuperação de deformação, mas ela não volta à posição original. Por quê? Eu tive uma dissipação de energia no movimento viscoso e tive somente um pequeno armazenamento de energia devido à minha deformação elástica. E aí, esse armazenamento de energia da deformação elástica vai ocasionar na recuperação, né? Aquela energia vai ser usada para recuperar parcela da deformação e com isso o material vai adquirir agora um valor de deformação irreversível, né, final aqui que a gente pode observar. Esse é uma proposta, né, do Maxwell para esse modelo constitutivo. Agora, outros pesquisadores também trouxeram outros modelos constitutivos aí, né? Pensando no circuito equivalente mecânico, se o Maxwell propôs em série, né, a gente pode pensar aí no Voigt, que propôs um modelo em paralelo, né? E aí, como que seria, então, esse modelo em paralelo? Agora, o efeito da componente elástica e da componente viscosa não vai ser mais uma soma, né? Uma soma simples, né? A gente vai ter que analisar da seguinte forma: quando eu aplicar a minha tensão mecânica agora, né, que pensando novamente no modelo do tipo onda quadrada, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o material polimérico ele vai conseguir vai usar aquela energia para poder escoar, né? E depois ele vai conseguir recuperar uma parcela também da energia devido ao armazenamento elástico. Agora, a quantidade que ele vai conseguir escoar, né, e a quantidade que ele vai conseguir recuperar aqui, ele não vai ser uma soma simples, né? Ele vai ser uma relação entre as duas partes que não é dado pela soma simples, né? Vai ser o inverso das duas, assim como no circuito elétrico equivalente em paralelo, né? A gente vai poder aplicar o mesmo modelo. E aí, mais modelos constitutivos foram e são até hoje propostos, né? Um outro modelo que foi proposto é quando a gente une os efeitos aí do Maxwell e do Voigt para poder explicar materiais poliméricos. Aí, nesse caso desse modelo agora, eu tenho uma mola e um amortecedor em séries, né? E uma mola e um amortecedor em paralelo. E aí, com isso, a gente pode tentar prever aquele comportamento em deformação do nosso material polimérico. Inclusive, eu sugiro que vocês tentem imaginar como que seria essa resposta em deformação e, caso tenham dúvida, né, assim como em todas as aulas, lembrem de trazer papel e caneta aqui para a nossa discussão, anotar todas as dúvidas e sempre me procurar para a gente conversar a respeito. Hoje em dia, inclusive, alguns pesquisadores vêm trabalhando com linhas de transmissão para esses circuitos mecânicos equivalentes aqui, para explicar cada vez mais
o comportamento de cadeias poliméricas. E a gente pode, por exemplo, imaginar que cada uma dessas molas aqui iria ser devido a uma região do meu mero que tem uma maior capacidade de armazenar energia, né? E esses amortecedores aqui como sendo regiões do meu mero que tem uma maior capacidade de escoar, né? De fluir. Beleza? Aquela lei de potências, né, eu disse, né, aquela relação, né, não linear, né, entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, que é expressa pela lei de potências, ela vai ser indicada da seguinte forma: tensão de cisalhamento vai ser igual a viscosidade vezes taxa de cisalhamento elevado a n, não é? E aí, nesse caso da lei de potência, a gente teria o quê? Quando o valor de n, né, do fator de potência for igual a 1, a gente tem o caso ideal do fluido newtoniano e com isso então eu tenho uma relação constante entre entre viscosidade e taxa de cisalhamento. Viscosidade no eixo y e taxa de cisalhamento no eixo x. Agora, quando eu tiver um valor de fator de potências menor que 1, né, a gente estaria na condição onde o fluido vai se comportar do tipo pseudoplástico. Aí, nesse caso, então, a gente teria uma redução da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, né? E a gente também pode observar, pela lei de potências, uma relação onde o fator de potência é maior que 1, e nesse caso eu teria o quê? Um aumento da minha viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento. E aí, nesse caso, então, a gente tem lá os fluidos dilatantes, né? O fluido de Bingham, ele é mais difícil de ser expresso pela lei de potências, porque ele vai ter duas condições. Primeiro, a partir de uma dada valor de tensão crítica, o material não consegue escoar, então sua viscosidade está tendendo ao infinito, né? E a partir de um dado valor de tensão crítica aqui, né, de taxa de cisalhamento crítica aqui, o material consegue escoar e aí agora ele passa a ter uma relação entre viscosidade e taxa de cisalhamento aí, né? Que pode ser inclusive pseudoplástico, por exemplo, né? Eu posso ter uma redução na viscosidade com aumento da taxa de cisalhamento, por exemplo. Essa lei de potências ela é somente um modelo viscoelástico usado para tentar descrever esse perfil reológico de diferentes fluidos, né? Agora, ela, por ser um modelo, né, ela não consegue explicar todos os eventos que a gente consegue perceber em todos os fluidos de interesse para a reologia, né? Para isso, alguns pesquisadores tentaram propor novos modelos. Alguns modelos que a gente pode citar é o modelo de Ellis, né, o modelo de Carrot e o modelo de Bingham, né? Como eu tinha dito lá, no modelo de Bingham, a gente vai ter que abaixo do valor de tensão de cisalhamento crítica, né, a viscosidade do meu fluido tende ao infinito, o que indica que ele não sofre nenhum tipo de deformação. Acima da minha taxa, não sofre nenhum tipo de escoamento, né? Ele não escoa, ele é um sólido elástico ideal. Acima da minha tensão de cisalhamento crítica, aí eu já passo a ter uma relação entre viscosidade e taxa de cisalhamento, onde inclusive eu posso ter uma redução na minha viscosidade com o aumento da minha taxa de cisalhamento, né? Isso que seria um exemplo de um fluido binghamiano, né? O modelo de Ellis, ele é um modelo que tenta prever para nós, né, e nos auxiliar a tentar entender como seria a viscosidade do meu fluido polimérico, por exemplo, em condições onde a taxa de cisalhamento tende a zero, né? Então eu estou buscando aquelas regiões da minha curva reológica onde a taxa de cisalhamento é tão baixa que a gente pode imaginar que não existe efeito da minha tensão de cisalhamento na geometria do meu emaranhado polimérico, né? Na morfologia do meu material polimérico. E aí eu teria então uma viscosidade zero, né? Uma viscosidade onde a taxa de cisalhamento tende a zero, é isso que essa viscosidade quer dizer. E ela é muito importante para entender características estruturais, porque quando a gente aumenta a taxa de cisalhamento, ela passa a afetar
a geometria do meu emaranhado, aí eu já não tenho mais um efeito simplesmente estrutural, mas eu tenho um efeito da taxa de cisalhamento. Então aqui seria uma forma de eliminar o efeito da taxa de cisalhamento e com isso prever alguns parâmetros estruturais. Por exemplo, a gente poderia usar esses modelos para tentar prever o tempo característico de um material polimérico gasta para recuperar a sua geometria inicial, né, que a gente poderia empregar esse tempo característico aí lá no número de Deborah. O modelo de Carrot, ao contrário, ele é um modelo muito usado quando a gente quer tentar estimar o efeito de elevadas taxas de cisalhamento na nossa viscosidade, né? Então a gente vai ter aí uma viscosidade infinita, que nada mais quer dizer do que a viscosidade em condições onde a taxa de cisalhamento é tão alta que eu já não tenho mais efeito da taxa de cisalhamento na geometria final do meu emaranhado polimérico, né, na capacidade de deformação. E aí, aqui eu apresentei 3 modelos, mas existem dezenas, se não centenas de modelos, cada um deles com uma proposta diferente e com condições de contorno específicas que vão ser necessárias para se aplicar em cada fluido. Beleza? A parte de reologia que eu queria apresentar, ela encerra aqui, né? Até mais, e a gente continua a discussão na próxima aula, onde a gente vai discutir mecanismos de deformação em materiais poliméricos, né? Até mais, tchau!